Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou doar um pequeno valor usando o link na descrição. Mas, no mínimo, assista a este programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Lawrence Wilkerson. Lawrence Wilkerson é coronel aposentado do Exército dos Estados Unidos e ex-chefe de gabinete do secretário de Estado dos Estados Unidos, Colin Powell. Desde sua aposentadoria, ele tem sido um conhecido crítico da política externa americana. Coronel Wilkerson, seja bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Bom estar de volta com você. Vamos começar por Gaza. O que está nas notícias é que as forças de defesa de Israel agora deram formalmente uma pausa de 10 horas para que a ajuda humanitária entre em Gaza. Mas eles ainda estão matando pessoas. Al Jazeera diz que eles mataram pelo menos 41 pessoas desde o amanhecer, e a noite ainda está por vir. Enquanto isso, o exército está bombardeando Gaza. Minha impressão é que eles estão tentando empurrar cada vez mais pessoas do centro de Gaza, da cidade de Gaza e de Deir al-Balah para o sul, mas nem mesmo para todo o sul. Eles estão empurrando cada vez mais pessoas para Al-Mawasi, na costa, eventualmente para deixar mais de 600 mil pessoas, talvez no fim, todos os 2 milhões de habitantes, para serem empurrados para outro lugar ou simplesmente deixados ali, vivendo como prisioneiros pelo resto de suas vidas. Qual é a sua percepção do que está acontecendo em Gaza no local? Bem, se dependesse das forças de defesa de Israel, eles empurrariam todos para o mar e deixariam todos se afogarem. Essa é a minha percepção. Nos últimos 72 a 96 horas, recebi relatos de pessoas que estão em Gaza, confirmando algumas suspeitas muito fortes que eu já tinha. Por exemplo, uma delas e isso vem de oficiais militares americanos que estavam na área, ligados ao USAID e a outras organizações humanitárias, incluindo a ONU. Eles me disseram, e em alguns casos por escrito, que nunca tinham visto nada parecido em suas vidas. Ver pessoas em hordas passando fome. Quero dizer, dá para ver que eles estão famintos e tão sedentos que beberiam a lama da rua. Chegam a um lugar onde acham que há ajuda, com suas tigelas estendidas à frente, prontos para receber essa ajuda. E são baleados impiedosamente em grande número, bem diante dos olhos dessas pessoas. Foi chocante. Eles nunca tinham visto nada parecido antes. E mais, médicos dos Médicos Sem Fronteiras e de outras organizações, alguns ligados à ONU, que agora parecia que eles estavam padronizando seus disparos, seus tiros de fuzil. Estavam atirando nos braços, atirando nas pernas, atirando na cabeça e, por fim, atirando nos testículos, com grande alegria por conseguirem fazer isso, escolhendo exatamente o local. Eles iam atirar nessas pessoas enquanto elas procuravam comida e água. Então, esses relatos que chegaram, devo dizer, confirmam algumas suspeitas fortes que eu já tinha, mas provavelmente este é o maior desastre humanitário da minha vida. E eu tenho 80 anos. É inacreditável o que está acontecendo. E isso está sendo cada vez mais revelado neste país. Cada vez mais pessoas estão ficando indignadas com isso, e acho que isso é verdade no mundo todo. Eu participei de um podcast há alguns dias com a Irlanda, e eles estavam muito interessados na situação de Gaza, exatamente nesse sentido que estou descrevendo. Muito mesmo. O parlamento deles, e os membros do parlamento, você talvez tenha ouvido alguns deles, fizeram discursos muito bons sobre isso, falaram muito bem sobre o assunto, mas eles têm uma posição oposta em relação à Ucrânia. Então aquele podcast foi para talvez desiludi-los um pouco desse apego à situação da Ucrânia, como o resto da UE. Mas percebi que havia uma profunda compreensão do que está acontecendo em Gaza. Se você conhece algo sobre os Troubles,
e o povo irlandês sabe que eles já tiveram seus próprios problemas nesse sentido. Mas não acho que ninguém, talvez ninguém desde Hitler, Auschwitz, Dachau e outros campos de concentração, tenha feito algo desse tipo de uma forma que finalmente atinge as pessoas do mundo e diz o que diz sobre o Estado que está fazendo essas coisas. Então Israel é um Estado pária neste momento. Eu nem acho que merece o título de Estado. Deveria ser sumariamente expulso das Nações Unidas como primeiro passo. E o que o Tribunal Criminal, o Tribunal Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional está tentando fazer, que os Estados Unidos estão tentando impedir de forma abismal, deveria ser levado adiante. Eles deveriam prosseguir e fazer o que precisam fazer. Esse Estado precisa ser punido. Esse Estado precisa ser punido severamente. Mas a primeira coisa que precisa acontecer é parar o que está fazendo agora. Eu não acho nem por um momento que isso vai acontecer, porque seu principal apoiador é uma espécie de garantia, por assim dizer, para o poder e o dinheiro, e assim são os Estados Unidos. É o império. Ouço, e de fontes confiáveis, que Donald Trump está irritado. Ele está irritado, antes de tudo, com as incursões de Israel na Síria, mas também está irritado com Netanyahu por não ouvi-lo em relação ao que está acontecendo em Gaza. E ele está recebendo muitas reclamações dos Emirados, do Catar, da Arábia Saudita, do Egito. Então, acho que ele está começando a entender um pouco a profundidade da tragédia que está acontecendo na região e está pressionando Netanyahu. Mas até agora não vejo muitos resultados além desses. Vamos ter um período humanitário. Qualquer um que quiser sobrevoar de avião e lançar paraquedas com comida pode fazê-lo. Bem, ao mesmo tempo em que fazem isso, é claro, estão impedindo o navio mais recente que vinha com suprimentos humanitários e prendendo, ou pelo menos detendo, as pessoas no navio. Então Netanyahu parece ser imparável em seus, eu nem sei mais como chamar isso, assassinatos. E claro, os números são absurdamente errados. Você vê esses dados de 50 mil a 60 mil. Agora sabemos que os números já ultrapassam 200 mil pessoas mortas. Provavelmente 50% delas mulheres e crianças. Isso é inconcebível. E mesmo assim, continua. Só para colocar em perspectiva, os disparos feitos pelas FDI em nome da ajuda mataram 1.000 pessoas. Só para colocar isso em perspectiva, esse número é maior do que o de civis mortos pelo Hamas em 7 de outubro. Acho que isso é algo sobre o qual as pessoas deveriam parar e refletir um pouco. Também acho. Sim, e o bloqueio desde março, quando o cessar-fogo foi rompido por Israel, fez com que a fome se tornasse extrema. Quero dizer, Lisa Locke, a chefe da proteção dos trabalhadores da saúde, foi lá pela 9ª vez e relatou de Gaza City, dizendo que nunca viu tantas pessoas pedindo esmola na rua, com as mãos na boca, pedindo comida. E eu conheço um pouco disso, tendo crescido e vivido na Índia. Como é revoltante ver pessoas pedindo comida. E você deve saber um pouco sobre isso também nos Estados Unidos. Acontece, embora não na mesma escala do que está acontecendo em Gaza ou na Índia, mas é algo terrível. E agora que os caminhões estão entrando por Zaquim, no norte, provavelmente vindos da Jordânia, trazendo ajuda alimentar, temos relatos de pessoas pulando nesses caminhões em movimento. Quando perguntaram por que estão fazendo isso, disseram que não tem tempo de esperar os caminhões pararem nos armazéns, porque suas famílias, crianças e eles mesmos não comem há dias. É algo indescritível. É mesmo. Tive médicos me dizendo, fizemos uma pequena manifestação no gramado leste do Congresso alguns dias atrás, e lá estavam os médicos contra o genocídio, junto com várias outras organizações. Tenho trabalhado com os médicos contra o genocídio desde que eles tentaram entrar no Congresso pela primeira vez,
e foram abordados pela polícia do Capitólio, quase sem conseguir ver ninguém, porque a polícia ia prender todos eles, com algemas plásticas, levando-os embora. Conseguimos impedir isso, pelo menos. Mas eles me disseram que algumas dessas pessoas não comem há tanto tempo que estão perdendo a capacidade mental de lidar com a vida. Não podem ser salvas apenas sendo alimentadas porque já não conseguem, biologicamente, recuperar seus corpos. Foram privadas de comida por tanto tempo. E isso é absolutamente horrendo de se ver. Uma pessoa que não consegue nem comer ou beber água porque já se foi. Eles estão literalmente acabados, apenas esperando para morrer. E quantas dessas pessoas eles já encontraram? E esses médicos têm ido e vindo de Rafah, Khan Yunis e lugares assim, quase desde o início desse holocausto. E eles ainda dizem que estão vendo coisas que simplesmente não conseguem acreditar. Um médico me contou sobre um drone que pairou dentro da ala cirúrgica, se é que dá para chamar de ala cirúrgica, mas eles tinham uma mesa de aço inoxidável e um pano branco sobre ela. E eles estavam trabalhando em um bebê pequeno. E o drone pairou sobre a mesa, olhou para o bebê, consultou alguma inteligência em mosaico, provavelmente implantada pela Palantir, e então atingiu o bebê, matou o bebê e depois se virou e olhou para os médicos como se fosse matá-los também. E claro, eles ficaram assustados. Mas é com isso que eles estão lidando. É horrendo o que está acontecendo. Paralelamente a todas essas discussões sobre ajuda humanitária, estão as conversas sobre um cessar-fogo, e temos recebido declarações bastante inconsistentes vindas de Washington. Quero dizer, em um dia dizem que a possibilidade de negociações acabou porque estão muito irritados com o Hamas por não aceitar a libertação dos prisioneiros. No dia seguinte, acho que o mais recente foi ontem, Marco Rubio disse que estamos muito próximos agora de um cessar-fogo, aparentemente indicando que o Hamas pode estar disposto a liberar os prisioneiros. Todas essas conversas não mencionam um cessar-fogo permanente e continuam repetindo esse absurdo sobre desarmar o Hamas. Quero dizer, pode-se falar sobre sanções internacionais ao Hamas, caso eles ultrapassem, digamos, as fronteiras de 67 dentro da norma internacional. Fala-se sobre o reconhecimento do Estado palestino por um lado, algo que franceses, ingleses e outros não estão discutindo. Então, de um lado, há essa conversa sobre conceder o status de Estado à Palestina. Por outro lado, estão pedindo que eles entreguem suas armas. Quero dizer, como isso faz sentido? O que isso significa? Porque pensávamos que ter um Estado significava ter um exército. O que você pensa sobre isso? O que me intriga, o que nunca consegui entender. Acho que o dilema do cessar-fogo, se é que esse é o termo certo, é causado por Bibi Netanyahu. Acho que Netanyahu vê a situação de uma forma muito pessoal. É pessoal no sentido político. Ou seja, ele precisa manter sua coalizão unida e os membros da extrema-direita dessa coalizão não vão permitir que ele recue, não vão permitir que ele alcance um cessar-fogo, mesmo que alguns deles tenham dito que seria para trazer os reféns de volta. Não é um acordo que eles queiram fazer, e eles vão sair se ele fizer algum tipo de acordo assim. Então ele é o verdadeiro obstáculo para um cessar-fogo. Há outro motivo pelo qual ele é um obstáculo. Ele está muito ansioso para voltar à guerra com o Irã, mas não está tão ansioso assim se os Estados Unidos não prometerem que vão apoiar, porque ele sabe que vai perder. Isso foi provado na Guerra Bonita de 12 dias, que de bonita não teve nada para Israel. Foi devastadora para Israel tanto psicologicamente quanto materialmente. Eles levaram uma surra. Se voltarem à guerra sem os Estados Unidos, e talvez até com os Estados Unidos, dependendo do que isso significa, eles vão ser derrotados. E o Irã vai se vingar deles. Então ele ainda não conseguiu garantir esse apoio. Então ele precisa continuar usando o conflito em Gaza para se manter no poder. Portanto, ele é o principal obstáculo para um cessar-fogo.
Acho que Wilkerson já disse isso ao Trump. Agora, o que Trump vai fazer a respeito é outra questão completamente diferente. Porque Trump parece estar preso pelos bilionários que o mantêm sob controle e não o deixam recuar. Mas acredito que há uma chance crescente de que ele possa tomar uma atitude mais firme em relação a Netanyahu, e especialmente em relação a um cessar-fogo. Ou seja, não é culpa do Hamas, é culpa do Netanyahu. É o que Netanyahu quer. Claro, sim. Não, o Hamas definitivamente quer um cessar-fogo. Há uma pressão enorme sobre o Hamas por parte dos próprios palestinos. Mas acho que essa ideia de que o Hamas precisa se render é quase como dizer que os iranianos têm que abrir mão de seus programas de mísseis balísticos para que haja negociações. E, em paralelo, fala-se em conceder o status de Estado à Palestina. Quero dizer, a imprensa liberal, que eu achava que apoiava a solução de 2 estados nas fronteiras de 67, nunca critica essa ideia de que o Hamas deve se render e que isso deve ser uma cláusula nas negociações de cessar-fogo. Acho que enquanto continuarem insistindo nessa cláusula, de que o Hamas deve se render para que haja um cessar-fogo permanente, não teremos nenhum cessar-fogo de fato. Pelo menos é assim que eu vejo a situação. Acho que isso é bastante preciso. E eu acrescentaria que os Estados Árabes, pelo que sei, especialmente Riad e o Qatar, disseram que se não houver uma solução de 2 estados, pelo menos vislumbrada em algum lugar no horizonte distante, eles não estarão juntos. E você não pode ressuscitar os acordos de Abraão. Você não pode fazer nada do que estávamos envolvidos, porque precisamos ter em mente que existe um plano viável para uma solução de 2 estados em algum lugar. Não precisa ser na próxima semana, mas tem que estar lá em algum lugar. Ao mesmo tempo, como eu disse, há necessidade de Netanyahu de continuar a guerra agora. Seu comentário sobre a mídia liberal ou o lado liberal, se é que existe algo assim em Israel, para mim, chegou ao ápice com... Eu leio Haaretz todos os dias, praticamente. Às vezes, 2 vezes por dia. Eu nem leio mais porque eles não reconhecem as verdadeiras dimensões desse conflito. Quero dizer, eles publicam essas matérias dizendo isso e aquilo, que são negativas para o Netanyahu, ou para todo o governo, ou para o Knesset, ou seja lá o que for. Mas se você olhar a linha editorial deles e ler com atenção, eles são meio parecidos com o J Street aqui nos Estados Unidos. Sempre achei que o J Street na América era uma versão mais leve do AIPAC. Em outras palavras, os israelenses são espertos, eles são muito espertos. Um dia o AIPAC pode desmoronar. Precisamos de uma alternativa. Então eles criaram esse grupo J Street, que é liderado pelo Jeremy Ben-Ami, e esse grupo finge ser mais liberal, mas se você analisar bem, não tenho tanta certeza de que eles sejam. Matter diz. O lado suave do AIPAC, Com certeza. E acho que você estava certo sobre a pressão sobre a coalizão de Netanyahu para manter a guerra em andamento. Quero dizer, o New York Times, claro, publicou um relatório investigativo detalhado sobre como a extrema-direita, na verdade, sequestrou um plano para um cessar-fogo mais significativo muito antes. Mas acho que isso também fica muito claro quando se observa o que está acontecendo na Cisjordânia. Porque lá não existe o problema do Hamas. E acho que 2 dias atrás, eles autorizaram a expansão do assentamento em Ma'ale Adumim, que é esse grande bloco de assentamentos, sabe, no centro, Jerusalém Oriental a oeste, o Vale do Jordão a leste e Jericó ao norte. Isso meio que separa todos esses cantões na Cisjordânia, se você quiser. E eles autorizaram, deram sinal verde para 31 mil construções em Ma'ale Adumim. Enquanto isso, os colonos aumentaram massivamente sua violência, matando gado, matando palestinos e usando as FDI da forma mais descarada. Na verdade, os palestinos lá dizem que antes as FDI mantinham uma fachada de neutralidade. Então os colonos vinham e atiravam em nós, e pelo menos podíamos ir até as FDI e registrar uma queixa. Agora eles vêm junto com os colonos e atiram, porque aparentemente os colonos acham que as FDI não são radicais o suficiente na Cisjordânia.
E Bezalel Smotrich foi feito czar de... Então acho que o quadro todo fica muito mais claro quando você também acompanha o que está acontecendo na Cisjordânia. Acho que você está certo. Você tem que olhar para isso. E acho que esse é um dos motivos pelos quais Netanyahu gosta do foco em Gaza, porque isso meio que o deixa livre para fazer coisas igualmente horríveis na Cisjordânia. Pelo que entendi, na semana passada, colonos estavam expulsando famílias palestinas de suas casas com fogo e o IDF simplesmente fica lá assistindo. Claro, eles atacaram uma igreja cristã, até mesmo nosso embaixador, que normalmente é um tolo nacionalista cristão, totalmente fã do Netanyahu, mas até ele teve que fazer alguns comentários sobre isso. O cara chegou a ir e ficar na sala do tribunal, onde Netanyahu estava sendo interrogado. Nosso embaixador entrou em um tribunal israelense e, você sabe, levou a influência dos Estados Unidos para aquele tribunal. Não há dúvida de que essa era sua intenção. Mas até ele teve que se manifestar sobre o assassinato de cidadãos americanos e sobre a igreja que foi atacada pelos colonos. A Cisjordânia é tão ruim quanto Gaza em muitos aspectos, e eles não vão abrir mão disso, e não vão abrir mão das terras que conquistaram na Síria. Eles não vão abrir mão do Líbano. Tem uma notícia para o governo libanês em Beirute. Vocês agora fazem parte de Israel, e continuarão assim até que o império se oponha. Sim, acho que isso é uma boa transição para o que você mencionou antes sobre algumas das diferenças que o governo Trump pode ter com Israel quando se trata da Síria. E talvez até o Líbano possa fazer parte disso. Eu acho que, pelo que vejo, o governo Trump queria trazer a Síria e o Líbano para o âmbito do que estava sendo visto como os acordos de Abraão. Então você pode pensar em um Abraão 2, seja formal ou informalmente. E no final das contas, talvez até usar a Turquia indiretamente para criar esse bloco geoestratégico e geoeconômico contra, digamos, os BRICS, que incluiriam a Rússia, o Irã e até mesmo a Índia, em certa medida. Acho que esse é o grande objetivo, a divisão como eu vejo na região. Mas Israel, é claro, tem sua própria ambição de pulverizar a Síria, pulverizar o Líbano. E isso pode ser um ponto de discórdia entre o governo Trump e Israel. Não sei o quão importante esse atrito pode ser, porque no fim das contas, sírios são bombardeados, sul-libaneses são bombardeados e a história continua. Mas estou curioso para saber como você está vendo esse impasse recentemente na cidade de Suaida, no sul, sudoeste, na província superior de Suaida, uma cidade de maioria drusa, onde aparentemente havia dois tipos de conflito. Um era o conflito interno, sectário, entre drusos e beduínos. E então, há a dimensão externa, onde Israel frequentemente, desde a época de Ben-Gurion, tentou usar o que costumavam chamar, acho, de política de fronteira, o que significava que os não-árabes deveriam ser usados porque as ideias de Jabotinsky e outros sionistas eram de que árabes e judeus não podiam viver juntos. Então a ideia era fazer alianças, até mesmo com o Irã. Quero dizer, é por isso que até a Revolução Iraniana, o Irã costumava ser um aliado, porque o Irã, e até mesmo os turcos, os drusos, os beduínos e os cristãos no Líbano, eram considerados aliados como barreiras contra os árabes. Mas de qualquer forma, estou interessado em saber como você está vendo a Síria. Bem, estou analisando isso de uma forma muito mais geral, geopolítica e geoestratégica, antes de tudo. Estamos tentando impedir todas as três iniciativas da nova Rota da Seda da China. Uma no norte, uma no centro e uma no sul. A do sul, claro, é liderada em muitos aspectos pelo Irã, porque é lá que a ferrovia chega, no perímetro sul. Agora eles estão tentando, como você provavelmente sabe, desenvolver uma rota que era usada pelo Império Persa e outros nos tempos antigos. Sei que foi usada pelos estados em Iemen e pelo Reino Unido para abastecer a União Soviética antes do Rede Force Mundial, subindo pelo Golfo Pérsico, Maharashtra.
Eles estão tentando ativar essa rota para se afastar um pouco desse tráfego marítimo e das ameaças a esse tráfego, como os Houthis no Mar Vermelho, por exemplo. Mas estamos envolvidos em uma luta imperial para salvar nosso império contra o Oriente, cujo polo de atração é a China, e cujos instrumentos dessa atração são essas três iniciativas do Cinturão e Rota e tudo o que elas representam. A Ucrânia está sufocando a iniciativa central. Estamos trabalhando com os ucranianos e outros. Você talvez tenha ouvido algumas declarações do General Donahue, por exemplo, afirmações muito agressivas sobre Kaliningrado e como poderíamos ameaçar Kaliningrado a qualquer momento que quiséssemos, o que é existencial para a Rússia. Assim como os portadores de mísseis dos Estados e no leste da Ucrânia eram existenciais e deram início à operação militar especial. Agora eu entendo também que estamos agitando no Ártico. Então, estamos criando um arco de crise, deliberadamente junto com nossos aliados, que vai desde o Círculo Polar Ártico, onde a China agora está muito interessada em ser um ator, e a Rússia já é um grande jogador, o principal devido à sua linha costeira, passando pelos Balcãs, pelo Mar Báltico, pela Ucrânia, Azerbaijão e Geórgia, onde estamos agitando para derrubar os governos, até chegar à guerra que estamos buscando com o Irã. E tudo isso faz parte de Trump Tembrel-Perstein. Eu não acho que ele seja um gênio nesse tipo de coisa, mas há algumas pessoas por trás dele que não são gênios, mas sabem o que estão fazendo, bilionários, por exemplo, muito interessados em restaurar o Império Americano à sua antiga grandeza. E eles estão olhando para isso sob a perspectiva de que a Síria é uma espécie de obstáculo com o qual não contavam. E eles não sabem exatamente como lidar com isso, mas com certeza não querem que israelenses e turcos se envolvam seriamente numa guerra na Síria. Você deve ter visto que recentemente a Rússia nos notificou e depois foi até Tanf e bombardeou ao redor do perímetro das nossas tropas lá. Eles nos disseram que fariam isso. Bem, por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque estamos treinando terroristas dentro dessa área e os liberando na Síria. Só Deus sabe por que estamos fazendo isso, mas ainda estamos fazendo. Suspeito que seja a CIA e o Mossad, talvez o MI6. Eles praticamente trabalham juntos agora. Mas os russos estavam tentando matar alguns desses terroristas quando eles saíam da área cercada, por assim dizer, da região que meio que isolamos naquela parte da Síria. Então a Síria está um caos agora. E não acho que os Estados Unidos saibam o que estão fazendo. Você poderia dizer isso sobre todo o Levante. Mas Netanyahu está se metendo nesse caos porque o que ele quer é água e território. É isso que ele quer. Água e território. A mesma coisa que ele quer no Líbano. Acho que ele quer um pouco mais de controle sobre o Líbano. Por que construímos a maior e mais cara embaixada dos Estados Unidos da América no Líbano? Bem, porque não é uma embaixada. Não é um lugar para diplomacia. Haverá alguns diplomatas lá. Vamos colocar um embaixador lá. É CIA, MI6 e Mossad. É para isso que serve. É enorme. Se você vir as fotos de satélite, tem que pensar em algo como Bagdá vezes 3. Então é um grande jogo que estamos jogando. Um grande jogo contra a China. Sim, acho que há um embaixador britânico, não estou lembrando o nome, que fez algumas reportagens investigativas sobre aquele complexo no Líbano, a chamada Embaixada no Líbano, certo? E acho que estados menores como o Azerbaijão, ou até, certo ponto, a Armênia agora, que provavelmente, acho que recentemente, eles parecem estar se inclinando para a Turquia, mesmo sabendo que a Turquia sempre se alinha com o Azerbaijão, porque vê seu futuro em expandir sua influência na região. Todo o corredor de Zangezur. A Turquia está extremamente interessada em buscar cada vez mais influência nisso. Acho que países como o Azerbaijão estão brincando com fogo porque provavelmente estão subestimando a determinação da Rússia, achando que a Rússia está atolada na Ucrânia e será branda no sul do Cáucaso.
E sabemos agora que Israel, na medida em que teve sucesso, usou o território do Azerbaijão para lançar aqueles ataques nos primeiros dias contra o Irã. E o Irã não vai aceitar isso passivamente. E eu diria até que eles estão prendendo muitas dessas pessoas agora mesmo. E agora os chineses estão mais diretamente envolvidos no Irã, porque veem isso como uma ameaça. Nesse caso, até a Índia tem interesse em proteger a influência do Irã sobre o corredor de Zangezur por causa do investimento indiano no porto de Chabahar, que se conecta através de Zangezur até a Rússia e assim por diante. Então eu acho que o Ocidente, talvez a Turquia, e esses estados menores estão subestimando o poder, a influência e a determinação do outro lado aqui. Eu também acho. Volto a um exemplo histórico ao qual recorro às vezes. Nossa guerra civil produziu ao final mais de 1 milhão de homens endurecidos pela batalha. Eram todos homens naquela época. Era um exército formidável. Se você olhar para o cônsul britânico em Charleston, Carolina do Sul, que foi comissionado pelo ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha e pelo primeiro-ministro em conjunto, comissionado pessoalmente para informá-los sobre o progresso do exército da União naquela época, você entende o medo que estava na mente de muitos europeus, incluindo os britânicos, porque era um exército de 1 milhão de homens, endurecido pela batalha, e ninguém na Europa achava que ele não seria usado em outro lugar. Claro, não usamos. Nós o dissolvemos, basicamente, e mandamos parte para o oeste para matar os nativos americanos. Mas é isso que o exército da Rússia agora é o equivalente àquele exército e mais. É endurecido pela batalha. Sua base industrial de defesa é sem precedentes. Eu diria que o único outro país no mundo que se equipara a isso é a China. Certamente não o nosso. Eles conseguem produzir muito mais material bélico em um mês do que nós conseguimos em um ano. O único país que poderia igualá-los é a China. Então você está absolutamente certo. A Rússia não vai aceitar isso. E, uma vez que a Ucrânia estiver acabada, e provavelmente vai estar acabada antes que o período de lama chegue em 7 ou 8 semanas na Ucrânia, em termos de estar, você sabe, derrotada militarmente e talvez acabado para o Zelensky, porque agora ele está em tantos apuros que provavelmente alguém vai acabar atirando nele. Esse exército vai estar pronto para fazer o que for preciso em outro lugar, talvez lá no Cáucaso. Então, isso não é algo bom de se fazer. É por isso que continuo dizendo que estamos à beira, acho que estamos nos combates iniciais de uma guerra regional que pode se transformar em uma guerra mundial. Quão provável você acha que é haver outra guerra com o Irã? Porque muita gente está dizendo que isso é apenas uma pausa temporária e que uma guerra iminente está chegando em algum momento. Por outro lado, minha análise é que isso pode não ser verdade, dado o tipo de operação que Israel realizou no Irã. Na medida em que foi bem sucedida nesses primeiros dias, ela foi resultado de muito planejamento e de várias operações clandestinas. O assassinato de cientistas, o ataque direto às suas casas, o uso de drones e mísseis de cruzeiro lançados das fronteiras montanhosas do norte do Irã, e assim por diante. Por azeris, afegãos e outros, claro. E agora o Irã está expulsando esses afegãos e azeris. O que estou dizendo é que também houve muitos ataques cibernéticos para enganar os iranianos. Então esse é um lado da questão. Por outro lado, Israel realmente levou uma surra enorme dos iranianos. Quero dizer, eles não esperavam o tipo de ataque que sofreram. E não foi só nos portos de Haifa, na refinaria de Haifa, e assim por diante, mas também atingindo profundamente o que seria o equivalente ao Pentágono deles, etc, etc. E eles teriam ficado sem seus terceiros mísseis se os americanos não os tivessem apoiado. Quero dizer, um relatório afirma que o número de mísseis usados levará 3 anos para ser reabastecido. E por fim, se você acompanhar Michael Wolff e outros que escreveram livros sobre Trump,
Eles dizem que Trump não necessariamente quer uma guerra com o Irã. Quero dizer, é isso que ele diz. Não sei. Mas, se for esse o caso, então seria tão fácil para Netanyahu arrastar os americanos para outra guerra com o Irã? Além disso, dado o fato de que pessoas como Tucker Carlson, Steve Bannon e outros da base MAGA reagiram de forma muito contundente anteriormente aos bombardeios de Natanz, Isfahan e Fordow, qual é a sua opinião sobre isso? Espero que você esteja certo, mas temo que não esteja. E aqui está outro medo que tenho. Eu me comunico rotineiramente com o Dr. Ted Postol, professor emérito do MIT, que fez uma análise muito detalhada, da qual tenho uma cópia, sobre o que realmente fizemos com relação às instalações nucleares do Irã. Ah, sim. É o trabalho de dizer. Sim. Acho que ele está certo em 3 aspectos muito importantes. Primeiro, nós não causamos todo o dano que afirmamos ter causado. Segundo, e nesse ponto, parte do motivo para isso é que eles já tinham movido grande parte de seus equipamentos, por assim dizer. Segundo, eles têm uma decisão a tomar agora. Eles seguem a fátwa, eles seguem a condenação de que armas nucleares são proibidas pelo Islã, ou seguem o raciocínio estratégico sólido. E terceiro, eles podem fazer isso. Eles podem construir uma bomba agora, ou 10 ou 12 bombas. Eles podem operacionalizar essa bomba em uma ogiva e um míssil, provavelmente em algo entre 90 e 120 dias. Se tomarem essa decisão, farão o que os norte-coreanos fizeram. Quando eu estava no governo, os norte-coreanos testaram e nós nem sabíamos. Recebemos leituras sísmicas do centro sísmico em Genebra e dissemos, uau, essas leituras são incomuns. Mas não recebemos nenhum outro sinal de inteligência indicando um teste de armas nucleares, como aconteceu, por exemplo, com o Paquistão e com a Índia. Então colocamos tudo em movimento. Dissemos para nós mesmos, eles vão testar de novo. Eles testaram e nós detectamos, e a forma como detectamos confirmou, em 95%, pelo menos, que eles já tinham feito um teste antes. É isso que o Irã vai fazer. Eles aprenderam com os norte-coreanos. Eu trabalhei com a rede Aki-Kan. Eu sei como o Irã e a Coreia do Norte estavam trabalhando juntos, sob a égide de Aki-Kan. Embora eu não ache que o próprio Khan, o pai da bomba islâmica, quisesse que o Irã conseguisse uma bomba. Acho que havia alguma animosidade em relação a isso. Mas os norte-coreanos, eles não tinham animosidade. Eles estavam trabalhando com os iranianos. Eles sabem como ir para o subsolo e fazer um teste, eu não acho que conseguiríamos detectar. Então seria um fato consumado. Você quer atacar Israel? Nós vamos desaparecer. Israel, você sabe, é um país pequeno. O Irã é um país enorme. Como Mao Zedong disse sobre a China durante a Guerra Fria, você pode lançar suas armas nucleares contra mim. Talvez mate 100 milhões de pessoas. Eu lanço as minhas contra você e te destruo totalmente. Quero dizer, dá para imaginar isso acontecendo, e acho que eles provavelmente estão pensando muito seriamente em tomar essa decisão agora, se já não tomaram. E isso muda todo o cálculo. Sim, você leu o relatório de hoje. Eu ainda não consegui acompanhar de perto, mas li as manchetes de que o Irã está convidando novamente a inspeção baseada na ONU. E acho que é a mesma AIEA. Então, por um lado, logo após a guerra, houve muita raiva entre os iranianos em geral contra a AIEA, porque eles suspeitam, e acho que com razão, que a AIEA estava repassando materiais para o Mossad e, você sabe, ajudando nessa guerra. E por isso foram expulsos. E houve grandes debates dentro da liderança iraniana, no parlamento e assim por diante. Mas hoje, li as manchetes. Ainda não consegui acompanhar em detalhes o que está acontecendo, mas disseram que estão comprometidos a não construir uma bomba nuclear. Aqui está o que eu penso. Acho que o presidente fez um discurso que até o povo iraniano ficou irritado. Acho que o ministro das Relações Exteriores fez uma ou duas declarações que provavelmente aumentaram ainda mais essa raiva entre os iranianos. E acho que eles estão dissimulando.
Acho que eles estão dissimulando do mesmo jeito que nós dissimulamos com eles. Depois os bombardeamos e assassinamos muitos de seus líderes. E eles estão dissimulando enquanto encobrem o que realmente estão fazendo. Não sei disso com certeza, mas acho que eles vão virar o jogo contra nós. Sim, se eles tivessem que aprender algo com essas escaladas, deveriam aprender a ser um pouco mais dissimulados, porque os israelenses e os americanos são bons nisso. Quero finalmente falar sobre Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Europa e tentar entender para onde isso está indo. Porque os relatos recentes são de que a Casa Branca está muito irritada com o presidente Trump. Estão falando em impor uma tarifa de 100% e mais sanções se não houver um cessar-fogo em cerca de 50 dias. E Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, disse que os aliados europeus deles, principalmente a Alemanha e os países nórdicos, Suécia, Dinamarca, Finlândia, etc., incluindo o Canadá, estão mais interessados em comprar armas para subsidiar as armas que seriam enviadas. Então, na prática, o que entendo é que Trump agora está cedendo às necessidades do complexo industrial militar. E seriam basicamente os europeus que estariam subsidiando. Então, se você olhar para a ajuda, por exemplo, isso é muito interessante. O Financial Times analisou a divisão da ajuda. Toda a ajuda que secou depois que Trump chegou ao poder foi rapidamente reposta pelos europeus. Portanto, a ajuda total não diminuiu em nada. Na verdade, aumentou um pouco. E foram os alemães e os países nórdicos que contribuíram. E eles estão dizendo que França, Itália e os britânicos, claro, e França, Itália e Espanha precisam fazer mais porque não compraram armas suficientes dos americanos. Então, o que estou vendo é o dinheiro dos contribuintes europeus sendo enviado para o complexo militar industrial americano para matar cada vez mais ucranianos e, em certa medida, russos no campo de batalha, enquanto a Rússia estaria avançando seu controle cada vez mais para o oeste. Não tenho certeza de até que ponto a Rússia controla todos os 4 oblasts. Mas me diga, qual é a sua percepção de para onde isso está indo? Bem, antes de tudo, de 50% a 60% dessa ajuda, entre aspas, europeia ou americana, ou dólares dos contribuintes americanos canalizados por meio de Israel, está indo para os oligarcas. Não está indo para armamentos ou para a guerra. Está indo para os oligarcas. É assim que a Ucrânia é corrupta. E esse é um dos motivos pelos quais Zelensky acabou de dissolver as únicas 2 organizações que, quando eu estava no governo, nós os obrigamos a criar. Organizações anticorrupção, porque francamente a Ucrânia era um dos estados mais corruptos com os quais já lidei na vida. E eu lidei com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte era um estado criminoso na época, obtendo moeda forte, falsificando cigarros americanos, inclusive com selos fiscais, e falsificando moeda americana na ordem de 20 bilhões de dólares por ano. Então, um estado criminoso, a Ucrânia era pior. Isso não mudou. Não é uma democracia. Não é um país funcional em termos de combate à corrupção e coisas desse tipo. Muito desse dinheiro está sendo desperdiçado. Dito isso, no terreno, os russos têm talvez 6 semanas, digamos até meados de setembro ou algo assim, antes que a lama chegue e o terreno se torne quase impossível para veículos blindados e afins. Eles têm os 2 principais pontos na Ucrânia agora em um caldeirão. As tropas deles estão ocupadas fechando esses caldeirões e vão destruir completamente os remanescentes sérios do exército ucraniano, que é o objetivo dos russos, não tomar território, não tomar cidades. Você sabe, isso é incidental, quando é o território que eles querem, como os oblasts orientais. Mas destruir a capacidade de guerra da Ucrânia, destruir o exército deles, isso está prestes a acontecer, está prestes a ser concluído. Não importa o que os europeus façam, não importa o que Donald Trump faça, a menos que use armas nucleares. Os russos venceram. Essa é a situação no terreno. Situation on the ground. I would say that within
Eu diria que dentro disso, isso aconteceria por alguma escalada da invasão terrestre, porque até agora, pelo que estou lendo na grande mídia, eles estão intensificando esses ataques com drones iranianos, Shahed, transformados em Geran 3, e depois uma combinação com mísseis de cruzeiro e balísticos. Mas a grande mídia não está noticiando nenhuma escalada nas ofensivas terrestres por parte da Rússia. Então, Isso acontece porque eles não sabem o que está acontecendo. Não há ninguém no Ocidente com competência para relatar o que está acontecendo lá agora. Existem outras coisas acontecendo também que estão influenciando essa situação. Assista aos vídeos dos protestos, que agora estão em toda a parte da Ucrânia sobre a qual Zelensky ainda tem algum controle razoável. Observe as pessoas que estão protestando. Veja os jovens de 20, 21, 22 anos, rapazes de boa aparência, bem vestidos. Pergunte a si mesmo por que eles não estão no exército, por que não estão na linha de frente. Bem, eles não estão na linha de frente porque são filhos dos oligarcas e das famílias dos oligarcas. Eles não vão para a guerra. Essa situação política vai destruir Zelensky. Porque essas pessoas são do tipo que eu vi quando Yushchenko, Timoshenko e todos esses corruptos estavam comandando a Ucrânia e eles ficavam trocando de líderes o tempo todo porque nunca conseguiam decidir quem iria estuprar, saquear e pilhar melhor e depois dividir entre eles. Então esse é o problema político que eles têm agora. Enquanto isso, todo o aparato logístico deles, a capacidade de receber essas armas, a ferrovia, a malha rodoviária e tudo mais, está sendo fechado e será destruído até meados de setembro, se não antes. Completamente destruído. Zelensky vai fugir ou será assassinado. E então a questão passa a ser quem vai comandar a Ucrânia, e o que os europeus vão fazer, e o que os Estados Unidos vão fazer. Porque vamos ser confrontados com uma vitória militar dos russos, apesar do que tentamos fazer. Esse vai ser um momento perigoso, um momento perigoso. Vamos realmente iniciar a Terceira Guerra Mundial, ou vamos recuar e inventar alguma manobra para salvar as aparências, e isso talvez fique parado por 2 ou 3 anos, sem nunca ser resolvido. E os europeus fazem declarações, e nós fazemos declarações. Enquanto isso, olhe para a situação física do império. Estamos quebrados. A única maneira de criarmos dinheiro é imprimindo-o. Não há nada por trás desse dinheiro. Estamos tão endividados agora que se você vendesse os Estados Unidos, tudo o que há nele, não conseguiria pagar nossa dívida. O mundo está ciente disso agora em desgraus. O mundo está se movendo para tirar proveito disso, liderado pela China, é claro, mas a Rússia também está jogando esse jogo. E nós não temos dinheiro para continuar com isso, nem os europeus. Merz está prestes a colapsar. Macron é um homem morto andando. Starmer é um idiota que é vassalo dos Estados Unidos. E o resto dos países da OTAN está simplesmente se iludindo ao pensar que há um futuro baseado no império. É um grande jogo que estamos jogando agora, que não tem sustentação. O grande jogo, como costumávamos chamar, não é sustentado por ativos, não é sustentado por ativos reais. Enquanto do outro lado a China e cada vez mais a Rússia, em parte por causa da China, tem muitos ativos reais. O CEO da Ford Motor Company está dirigindo um carro chinês para mostrar à Ford Motor Company quem está na frente do mundo em técnica automotiva. Estamos quase lá. O tempo está quase acabando, mas ainda tenho 3 minutos. Gostaria de aproveitar ao máximo. Então, muito rapidamente, se eu puder encerrar com uma última pergunta, não necessariamente sobre geopolítica, mas estou muito curioso sobre sua opinião a respeito de como a base de apoio de Trump está vendo o governo Trump até agora. Estou pensando na extrema-direita, nos republicanos conservadores tradicionais, quero dizer, eles são todos diferentes. Seus objetivos são diferentes. E claro, há também grandes bilionários nessa coalizão. Mas como esses diferentes grupos estão avaliando o governo Trump?
Neste momento, eles estão morrendo de medo de que Epstein vá desmantelar todo o aparato. Eles estão muito preocupados com a situação do Epstein, porque cada vez mais coisas continuam vindo à tona. Eles vão tentar conter isso com Ghislaine Maxwell e prometer a ela tudo no mundo, provavelmente até um perdão total, se ela contar a história do jeito que eles mandarem. Eu não acho que isso vai funcionar. Acho que até a própria base deles vai perceber que tem algo errado ali em breve. Eles vão ter que trabalhar muito duro internamente para se salvarem por causa do caso Epstein. Vamos encerrar por aqui, Coronel Wilkerson. É sempre um prazer conversar com o senhor. E muito obrigado pelo seu tempo. Com certeza. Obrigado por receber, Índia. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyothman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, tentamos produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.